continuidade, então, o vereador de Paulo estava finalizando, já finalizou a fala? Não. Já falou também. Então, continue a discussão. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Ailton Fumar, pelo prazo de 10 minutos. Nós tivemos no dia 31, no último dia de férias dessa casa legislativa, um projeto onde o prefeito mandou para essa casa, né, em continuidade àquela discussão em que nós tínhamos no final do ano sobre a votação do orçamento e das emendas do orçamento, e que infelizmente para a oposição, né, nós perdemos a maioria, né, e nessa maioria o prefeito conseguiu então fazer com que aquelas emendas fossem rejeitadas. O orçamento foi aprovado e ele seria aprovado, embora a intenção da oposição era que fosse aprovada com as emendas, mas como a política é dinâmica e ela muda com frequência, nós perdemos um voto, a oposição perdeu um voto e aí, consequentemente, o prefeito colocou o projeto em discussão e votação e aprovou o orçamento sem as emendas, inclusive com a falta dos vereadores da situação, uma vez que nós tínhamos da oposição, uma vez que nós tínhamos falado que alguns vereadores iriam viajar, e nós tivemos então aquele projeto aprovado, e foi uma surpresa até para os vereadores da oposição, uma vez que nós tínhamos um acordo político, se bem que eu já estou no meu 23º ano de legislatura, e eu já vi acordo político assinado não ser cumprido nessa casa. E o nosso ficou de boca, mais fácil ainda de não cumpri-lo. Mas, infelizmente, para a oposição, infelizmente para a situação, a dinâmica da política, ela é assim, e nós não conseguimos. E para fechar aquele acordo, para fechar aquela conversa, nós tivemos então a apresentação de uma reforma administrativa da Prefeitura Municipal, onde se criou quatro secretarias, além daqueles 145 cargos que tinha no final do ano, que seria por concurso público. Ele foi aprovado nesse período.
E depois nós ainda tivemos mais a criação de 4 novas secretarias com mais 141 cargos de confiança. Então nós temos então a nova estrutura da prefeitura, apresenta-se aí com novas 4 secretarias e mais 141 cargos comissionados. São aqueles que são indicados por QI, quem indicou. Nós passamos então a mais de 50% dos cargos existentes aí no cargo em comissão, elevando a conta da prefeitura em mais de 500 mil por mês para pagar esses novos 141 cargos de comissão e mais de 13 milhões por ano para pagar esses novos 141 cargos em comissão. E as novas. Então, o prefeito vem, no seu último ano de mandato, e assim o espero, dizer que ele precisa de uma secretaria de planejamento. Nós estamos aqui desde o primeiro ano de 2009 falando de que não tem planejamento a prefeitura. Não tem nenhuma obra acabada. Até a do mercado, que ficou uma obra, que é a grande obra do prefeito João Fattori, até a do mercado não está acabada. Foi entregue e não está acabada. Tivemos aí todo o período de reforma do mercado e não se abriu a licitação para que preenchesse os boxes faltantes. Eles podiam vir paralelo, ou seja, quando a reforma do mercado está pronta, volta os boxistas, os novos boxistas já estão lá. Agora espera-se mais 6 meses para que os novos boxistas entrem nos locais. Então realmente não tem planejamento. E tem, na primeira página de um jornal que circula, diz que é diário, mas na segunda não sai, diz lá no primeiro dia do mandato da administração do Fattori que ele queria enxugar a máquina administrativa. Essa é a frase, volta lá no início de 2009. E hoje ele cria 141 cargos com 500 mil a mais de custo para o cidadão. Dinheiro esse que vai sair onde falta saúde, onde falta remédio, onde falta segurança. A cidade está um mato. Foi se falado aqui do lixo, o lixo do bairro da Ponte. Levantou-se a rua Afonso Rossi no bairro da Ponte e declarou-se toda aquela área alagadiça, criando um grande prejuízo aos proprietários daquela área. Tinha que ser definido qual é a estratégia para que isso deixe de existir. Porque o que eles vão fazer lá com essas terras? Quanto tempo mais a prefeitura vai para definir isso daí? Então, o que acontece? Se 141 cargos comissionados agora para o último ano e mais 4 secretarias que já começou a ser preenchida por cargos de confiança dos 2 partidos que se uniram ao prefeito na próxima eleição. Se isso não for financiamento de campanha com recurso municipal, financiamento de campanha com recurso municipal. Porque eu sei o que é fazer campanha, eu sei o quanto custa e eu sei que nós temos que ter cabos eleitorais para ir até a casa de vocês, né? Até a casa de cada cidadão. Quando a gente vai à casa do cidadão, a grande maioria nos recebe muito bem. E agora o senhor prefeito tem 141 cargos eleitorais, com cargos aí variando de 2 mil até 7 mil reais, ou seja,
O chefe do departamento jurídico da prefeitura, que não tem nada de jurídico, ganha mais do que qualquer procurador jurídico da prefeitura. Então, isso é, sem dúvida, financiamento público de campanha. Então, quero o senhor prefeito e os partidos que estão coligados com ele, coligados não, que estão conversando, por favor, Eduardo. Vereador Edivaldo. E eu pergunto, não tem nada de sabotagem, eu não consigo participar com o direito. Tá de parabéns. Obrigado pela parte que você tocou num assunto muito importante. Você teve um erro só de data, que você disse que o prefeito no início de 2009 disse que ia cortar cargos comissionados, né? E só para iniciar a sua fala, né, tenho aqui a cópia do jornal de 18 de dezembro de 2008, que o prefeito ele disse o seguinte: aproveitando a presença da imprensa, o prefeito diz que seu desejo é realizar uma redução no tamanho da máquina administrativa. E isso deve ocorrer por meio de corte de 30% dos cargos de confiança. Já estamos vivendo uma crise, é necessário a administração adote algumas posturas no sentido de garantir à população a prestação de serviços públicos, cortando gastos necessários e diminuindo a inchada máquina pública. Essa é a declaração do nosso prefeito em 18 de dezembro de 2011 e 2008, né? Então quer dizer que, parafraseando um líder do partido dele dizendo, esqueçam o que eu escrevi e falei, né? Eu queria que você se pronunciasse um pouquinho mais nessa situação, porque é lamentável você... Inclusive isso aqui é um claro desrespeito à legislação eleitoral. O que você coloca no seu plano de governo, você deve cumprir. Então você enganou as pessoas quando você, na época da eleição. Então eu queria que você comentasse isso, porque esse tipo de fala política a gente não pode admitir. Então, para concluir, além de não cortar em 30%, ele aumenta em mais de 50% e faltando 4 meses para a eleição. Então, realmente, nós vamos pagar aí 500 mil reais para os cabos eleitorais saírem de casa em casa, pedir voto para o prefeito e para a sua equipe. Com dinheiro do nosso imposto, com dinheiro que é nosso. Em contrapartida, a nossa saúde, a nossa educação, o nosso remédio, a nossa segurança e as vias públicas estão calmas. Então, é isso que a nossa cidade está merecendo e recebendo da atual administração no seu último ano de mandato. E assim o espero. Muito obrigado.